O milagre sou eu, live do meu testemunho. Você já conhece a minha história? De repente você já me conhece há muito tempo, mas não sabe realmente o que eu tenho vivido, o que eu tenho enfrentado, né? Às vezes algumas pessoas já ouviram falar, a Manny está enfrentando uma batalha com câncer, outros sabem que tem enfrentado um câncer raro, né? Outros sabem exatamente onde tem tumores no meu corpo, como eu tenho lidado com isso. Mas nem todos sabem exatamente o que eu tenho passado e como eu tenho conseguido, né, ressignificar essas dores e transbordar em amor e conseguir falar que existe um Deus que tem cuidado de mim. Porque tudo que eu tenho vivido é muito sobrenatural e você vai entender daqui a pouco. Toda vez que eu olho os meus exames, que eu vejo nos laudos tantas palavras negativas, como tirar força, né? E ser positiva, e ter fé, e ter confiança e acreditar que Deus está fazendo. E é nisso. É quando você vê tudo contra. Tudo tá contra você, contra a sua saúde, não tem um tratamento específico, não tem chances de cura, e eu estou aqui. E então, assim, não tem como eu olhar os meus exames, eu saber o que eu tenho e não acreditar em Deus. E não ter certeza de que Deus tem feito algo sobrenatural na minha vida. Que Deus tem cuidado de mim em todo o tempo. Ah, mas então você não tem passado por lutas, por sofrimentos, por dias difíceis? Não, são vários. São muitos dias difíceis. São muitas lutas. São muitas dificuldades. São muitas dores. Mas em todo o tempo eu tenho o Senhor ao meu lado, cuidando de mim. E é nessa força que eu me apego. É nessa fé que eu confio. Eu sei que Ele está cuidando de mim e tem um propósito para tudo que eu tenho vivido. Então eu quero que você entre comigo nessa live de coração aberto, para você conseguir entender que quando há um propósito, a gente não pode parar no caminho. Porque eu poderia muito bem ter desanimado, quando recebo os laudos, me jogar no leito, na cama e chorar e questionar a Deus: por que, Senhor? Por que tudo isso? Por que tantas coisas ruins? Por que tantos laudos negativos sobre a minha vida? Mas eu creio que há um propósito. Eu decidi me levantar para cumprir esse propósito. E eu tenho visto o sobrenatural de Deus. Eu tenho visto Deus fluir de uma forma tão sobrenatural, que tem feito tantas coisas na minha vida, que nessa live não vai ter nem condições de contar tudo. Não vou ter condições de mostrar todos os exames, são muitas coisas. Cada exame são folhas de resultados. Então eu separei aqui alguns tópicos para eu tentar ser o mais breve possível, porque o meu intuito aqui não é de detalhar tudo que eu tenho vivido, mas se mostrar através de alguns exames, de comprovar o que eu tenho vivido e provar que existe um Deus, e provar que é um Deus que nos ama, a provar que existem milagres e mostrar que eu sou um milagre. Vocês vão entender agora. Eu não vou conseguir contar todo o meu testemunho, né? Até porque são muitos anos, né, aí, né, nessa luta. Mas eu quero tentar resumir o máximo possível para chegar no hoje, que é o que eu quero falar. Então, vamos lá. Em 2005, eu tive o meu primeiro diagnóstico de câncer. A princípio seria um câncer muito raro, mas benigno, porque o estilo do câncer que eu tenho, esse tumor, ele costuma ser, na maioria das vezes, benigno. Então, na época que tive o primeiro tumor, foi em 2011, que foi logo após o nascimento do meu primeiro filho, Lucas. E fiz a cirurgia, tive vários problemas, perdi fala, perdi deglutição, fiquei um tempo no hospital. Precisei usar uma sonda para poder me alimentar, não conseguia falar, não conseguia engolir minha saliva, toda essa parte da boca, o pescoço, eu perdi todos os movimentos. E pela medicina eu não teria possibilidades de voltar, né? De voltar a falar, não tinha prazo específico para eu conseguir voltar a me alimentar. Mas ali eu já consegui ver milagres.
A cirurgia já foi um grande milagre, a cirurgia foi uma cirurgia muito difícil, muito demorada, muito arriscada, mexeu muito, né, em nervos, essa cirurgia bem grande que pega aqui atrás da orelha e vem até aqui embaixo, e por isso até que me causou vários problemas depois, mas era necessário retirar esse tumor, era um tumor muito grande, que pegava aqui e até a base do crânio. Quando o médico retirou, ele era mais ou menos do tamanho de um ovo, então iria dar mais complicações, então era necessário a retirada. E nisso o meu lado materno, né, precisou ficar de lado, porque eu precisava me cuidar e tinha um bebezinho novinho para eu também cuidar. Então, assim, foi uma época muito difícil, né? Era um sonho da maternidade e, ao mesmo tempo, era a minha vida. Então, assim, foram momentos muito difíceis, muito. E olhando para trás, assim, vendo tudo que eu já vivi, assim, eu só consigo ver a mão e o cuidado de Deus com a minha vida, com a minha família, sabe? Foram dias difíceis, mas em todo tempo eu senti o cuidado do Senhor, em tudo que eu vivi. E de lá para cá, a princípio eu não teria mais problemas, né? Como era um tumor benigno, até através de resultados, né? Não deu o grau de malignidade como negativo, deu indefinido. Então, como esse tumor ele é muito raro e normalmente benigno, os médicos acharam melhor não fazer uma investigação mais profunda e nem fazer outros tratamentos. Então, em 2015, na minha segunda gestação, né, quando fiquei grávida do João Pedro, eu já tinha sido liberada pelos médicos, já tinha feito todos os exames, não tinha mais nada do tumor, eu não sentia mais nada no meu corpo, nenhum dos exames apresentava nada. E então eu fui ter o meu segundo filho, e provavelmente durante a gestação, com a alteração dos hormônios e tudo, tinha ainda um tumor que a gente não tinha identificado, né? Ele não aparecia em nenhum resultado, mas ele estava ali. Infelizmente, era um pedacinho ainda do tumor, né? Provavelmente uma partícula muito insignificante, muito pequena, porque não aparecia nada, nem ressonância, tomografia, exame de sangue, nada, não dava nenhum tipo de alteração. Então, logo depois que eu ganhei o João Pedro, ele nasceu em 2015, em início de 2016 eu comecei a sentir muitas dores e não imaginava que pudesse ser novamente um tumor. E infelizmente era. E aí começou novamente, né, essa luta de eu na maternidade novamente, né, querendo ali realizar o sonho mais uma vez de ser mãe, de cuidar do meu filho, de cuidar do meu outro filho que já estava maiorzinho também, e agora essa notícia desse câncer raro novamente. E agora, de uma forma mais brusca, mais agressiva, quando eu descobri ele já estava com 3 centímetros, e logo em seguida eu fui descobrindo que ele não estava sozinho, que já estava com metástase. Então, assim, foi muito duro, foi muito difícil. Eu confesso que as primeiras reações são realmente as mais doloridas, porque passa muita coisa na cabeça. E o primeiro sentimento que nos vem à mente é o sentimento de morte. Eu não vou conseguir, né? E da forma que estava, e procurei vários médicos, e todos os médicos só me davam notícias ruins, que não tinham o que fazer, um tumor muito raro, não tem protocolo da medicina, não tem tratamento, não tem o que fazer. A princípio, que poderia ser feito novamente seria uma outra cirurgia para retirar o tumor da cabeça, mas é uma cirurgia de alto risco, uma cirurgia com risco de sequelas altíssimo, de perda de visão, de audição, de ficar em coma, de ficar em estado vegetativo. Então, assim, era uma escolha que eu tinha que fazer. Quando eu descobri só o primeiro tumor, né, que eles ainda me deram a opção de fazer a cirurgia, mas aqui ainda no estado não fazia, eu teria que ir para outro estado. Daí que eu fui para Belo Horizonte, comecei a fazer alguns tratamentos lá, porque logo em seguida que eu descobri que não era só o tumor da cabeça, então não adiantava passar por uma cirurgia de alto risco para retirar um tumor, sendo que ele já tinha se espalhado pelo corpo. Então não teria, né? Não teria necessidade de passar por tudo isso, sendo que não iria mais resolver. Porque pela medicina, quando um tumor ele se espalha da forma que o meu se espalhou, já não há chance de cura, não há chance de vida, é uma luta muito maior, e que a medicina ainda não tem
um remédio para todos os tipos de câncer. E o tipo de câncer que eu tenho hoje, ele infelizmente é um desses muito raro e não tem um tratamento específico, ainda mais para esses casos quando você tem múltiplos nódulos. Então, a primeira sensação realmente é muito difícil, passa muitas coisas, então a gente tem que começar, a primeira dica que eu dou é começar a organizar a sua mente. Não deixar seus pensamentos irem além daquilo que você possa ter controle, porque a nossa mente vai longe. E eu já comecei a pensar longe, eu comecei a pensar naquele momento que eu já estava morrendo e já comecei a pensar longe tudo que iria acontecer. Então nós não temos esse poder de cuidar do amanhã, nós não temos ideia, né, de como vai ser o nosso amanhã, mas isso vem muito forte quando algo nos é imposto como uma situação como esta. Então, eu tentei priorizar a minha mente e meu coração. Eu falei assim, eu preciso cuidar disso. Eu preciso me voltar realmente para a palavra, me apegar nas promessas de Deus e entender aquilo que Deus quer para a minha vida. Porque naquele momento do primeiro diagnóstico eu poderia, quando o médico me falou que não teria nada que pudesse fazer por mim e que eu teria pouco tempo de vida, eu poderia simplesmente me entregar, só chorar, me lamentar, questionar a Deus e dizer, eu já estou morrendo, então não adianta fazer mais nada. Mas não, eu decidi fazer o contrário. Eu falei, se para a medicina eu estou morrendo, em Deus eu encontro vida. E é nessa vida que eu quero me apegar. E Deus é aquele que me deu a vida e nele está tudo o que eu posso fazer. Ele que me dá o ar, Ele que me dá o sustento, o alimento, tudo que eu tenho é dele, então eu preciso simplesmente me apegar a ele. Os laudos são difíceis, mas para Deus nada é impossível. Eu comecei a me alimentar da palavra de Deus, de fé, de esperança, de entusiasmo. Quando vi os momentos mais difíceis, aí que eu procurava me alimentar de louvores, me alimentar de ouvir a palavra de Deus, de ver quantos milagres o Senhor já operou. E Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele continua operando milagres. E eu comecei a trazer na minha memória aquilo que eu já tinha vivido em 2011 e 2012, que foram anos difíceis. Mas eu sobrevivi, eu consegui. Então, se eu cheguei até aquele ponto ali, o Senhor tinha um plano para a minha vida, eu precisava abraçar essa causa junto com Ele. Porque Ele só precisava de um espaço na minha vida para poder me usar. E eu comecei a me alimentar cada vez mais dessa esperança. E é assim que eu tenho chegado até aqui. Ah, mas tem melhorado? Né? Seus exames estão melhores? Não. Infelizmente não. Mas a minha fé, a cada dia que passa, ela é mais fortalecida. A cada palavra negativa, a cada laudo que eu recebo, eu vou mostrar alguns aqui para vocês. Vocês vão entender, são palavras duras, difíceis. Só para vocês terem uma ideia, assim, são múltiplas. Então, quando são coisas boas, múltiplas, ótimo, né? Agora, múltiplos para coisas ruins. Você imagina a nossa mente e o nosso coração quando fala em múltiplas coisas ruins. Então, a gente precisa controlar muito o nosso coração e a nossa mente. Para não se deixar levar pelas palavras de simplesmente um laudo, mas ser deixado levar pela palavra de Deus e fortalecer a nossa fé nisso. Então, eu vou começar aqui a ler alguns laudos para eu poder falar um pouquinho de hoje. Então, assim, esse mês para mim foi um mês bem difícil. Foi um mês de fazer muitos exames e, assim, acaba que a gente não consegue ter só um tipo de acompanhamento médico. Como são vários problemas e de acordo com o que você vai fazendo o tratamento, você vai gerando outros problemas. Então, a gente precisa ter vários acompanhamentos com vários especialistas. Então, isso acaba gerando, às vezes, um desgaste, né? Que você vai em consulta, depois você vai fazer exame, depois você volta para pegar resultado, depois você volta para mostrar resultado para o médico. E tudo isso vai te gerando, às vezes, uma ansiedade, né? Como será que tá esses exames? Será que estão melhores? Será que estão piores? O que será que vai acontecer? Então, nós precisamos ter esse autocontrole de todo dia, a todo momento entregar. Senhor, não está fácil. Mas eu entrego, Senhor, esses exames, eu te entrego, Senhor, a minha vida em tuas mãos. Senhor, que seja feita a tua vontade. E o Senhor possa me fortalecer para que eu possa, ó Deus, ser um exemplo de fé,
de garra, que apesar das lutas, Senhor, eu tenho visto o teu mover. Então, que nós possamos seguir um caminho que vai nos ajudar, que muitas das vezes nós seguimos por um caminho de tristeza. Lemos uns laudos e nos apegamos a esse laudo, a essa palavra, e esquecemos do poder de Deus. E é isso que eu quero trazer nessa live hoje. Nós precisamos nos apegar a Deus, a palavra de Deus. E tudo que vier contrário, como um diagnóstico, laudos, exames, que venha ser para fortalecer a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus e ver o mover dele em nossas vidas. Então, assim, são muitos laudos, né? Eu separei alguns papéis aqui, tá vendo? São folhas, então eu separei só alguns trechos, porque se eu for ler tudo aqui, a gente vai passar um dia aqui só lendo. Então, para começar, deixa eu ver aqui por onde que eu começo. Vou começar... Ai, Senhor, vamos lá, que é tanta coisa aqui. Mas vamos lá. Abra o seu coração e vamos começar. Eu vou ler primeiro uma angiotomografia que eu fiz essa semana, que fala sobre o tumor principal, que é o tumor da cabeça. E uma parte desse exame relata aqui, eu tenho, é uma formação expansiva sólida com realce pelo contraste no espaço carotídeo direito, que é onde fica o tumor, que ele está bem aqui atrás, do lado direito, e se estende para a base do crânio, entre o processo mastoideo do osso temporal e a base do occipital, com 3,9 centímetros por 3 centímetros, compatível com um tumor. E observam-se multiflocos densos. E há ainda outra lesão com realce pelo meio de contraste na fossa posterior à direita, com 1,7 centímetros. Então, quando eu descobri esse tumor na cabeça, era só um. Quando eu fiz o primeiro exame, ele estava com quase 3 centímetros. Hoje ele já está com 3,9 centímetros por 3 centímetros, né? Mais ou menos de um lado ao outro. Então, o que a gente vê é que ele continua crescendo. Mas o espaço, né? Se a gente parar para analisar todo o espaço que a gente tem no nosso corpo, ele tem um espaço específico para cada coisa. E qualquer item que esteja ali, ele acaba atrapalhando outras coisas. E a maior preocupação dos médicos é esse tumor começar a comprometer, porque ele está crescendo, ele já está também um tamanho grande, né? Porque praticamente 4 centímetros é um tamanho bem grande, principalmente na cabeça e desse lado direito. Então, a maior preocupação dos médicos desde o início foi com a audição, com a visão e com a parte realmente de nervos, que ele começa a comprometer. E agora ainda tem essa outra lesão que apareceu já de 1,7 centímetros. Então, assim, é fácil? Não é fácil. É só isso? Não é só isso. Isso, por si só, já seria motivo de eu chorar, de eu me desesperar. E eu choro às vezes, sim. E às vezes também bate um desespero. E é isso que eu quero demonstrar aqui pra você hoje, que a gente não consegue ser 100% forte. Nós, como seres humanos, a gente não consegue enxergar o que está acontecendo na nossa vida. Então, isso nos deixa muito inseguros. Então, nós não sabemos qual é o nosso dia de amanhã, nós não sabemos quanto tempo temos aqui na Terra. E por muitas vezes criamos ansiedades por conta disso. Então, nós precisamos deixar esse controle nas mãos de Deus. Precisamos viver realmente um dia de cada vez, como se fosse o último, porque nós não sabemos quando será o último. E quando eu vejo esses exames, para mim, sim, me traz muito forte o cuidado do Senhor com a minha vida. Porque apesar de ter esses 2 tumores na minha cabeça, eu continuo conseguindo falar, ouvir, ver, e vendo e acreditando cada vez nos milagres de Deus. Vou pegar agora aqui um outro exame, que foi uma tomografia de coluna dorsal, que eu fiz também esse mês, que começa dizendo o relatório. Inversão da cifose dorsal na transição cérvico-dorsal, colapso
parcial patológico de C7 e presença de costelas cervicais neste nível e nível de colapso. Quando a gente ouve colapso, já dá uma sensação ruim, né? Então, quando a gente vê, né, ouve, lê esses relatos, assim, é muito difícil, né? Mas vamos seguir. E tem também uma imagem esclerótica sugestiva de implante secundário no lado esquerdo e na coluna, na parte de T2. Também observa-se tecido com densidade de partes mole no espaço epidural esquerdo de D2 e D3 que comprime o saco dural e o respectivo forame neural. E também desidratação dos discos intervertebrais dorsais. Esse aqui já é uma outra parte, que já é falando da coluna. Aí aqui tem uma parte que fala secundário, porque são metástases, né? Esses tumores aqui da coluna são metástase desse tumor principal que está no crânio, que foi descendo, então toda a parte da coluna está danificada, né? Então, eu já falei que da parte de C7 da coluna, D2, D3, e vai ter mais. Múltiplas lesões nodulares ósseas compatíveis com implante secundário, com fratura patológica, com colapso de aproximadamente 60% do corpo vertebral de T1, com abaulamento do muro posterior e componente de partes moles epidural anterior à direita e na forame direito de T1 e T2. E alterações degenerativas na coluna torácica e cervical. Então, aqui a gente viu que em aproximadamente 60% do meu corpo vertebral de T1 foi danificado. Eu tenho problemas em T1, T2, como eu já li aqui, C7, D2, D3, e tem outros aqui também, C5 a C6, C6 a C7. Tive também o comprometimento de aproximadamente 30% que foi achatado a coluna por conta desses tumores, né, na coluna. Deixa eu pegar um outro aqui que mostra um pouco. Aqui, vou pegar esse outro aqui. Que aqui nesse exame já veio até algumas setas notificando aqui pro médico conseguir identificar, né, as partes que estão mais problemáticas, né? Às vezes ele já destaca, né, para poder ficar mais fácil para o médico localizar. E aí nessa aqui novamente ele relata que tem presença de múltiplas lesões ósseas. É o que eu estava falando mais no início, né? Você ouvir falar que você tem um tumor, já dá um choque, já é muito difícil. Você ouvir falar que você tem 2 tumores na cabeça, já é muito complicado, muito difícil. E você ouvir falar que você tem uma presença de múltiplas lesões ósseas nas vértebras cervicais e torácicas superiores, exibindo baixo sinal na sequência ponderada em T1, hipersinal na sequência ponderada em T2, e algumas com intensa impregnação pelo agente de contraste, sendo mais proeminentes em C2, C3, C5, D3 e de D2 a D5. E destaca-se colapso parcial do corpo vertebral de D1, com redução de aproximadamente 30% da sua altura. Existem também lesões ósseas dos elementos dos arcos posteriores, com capacitação de contraste, mais evidentes nos processos espinhosos de C7 e D2. Presença de protusões, herniações discais com base larga no contorno posteromediano em C5 e C7, C6 e C7, ocasionando efeito compressivo sobre a face anterior do saco dural e da medula espinhal em contiguidade. Então, esse aqui, eu não li tudo, eu li algumas partes, então assim, já dá, mesmo a gente não entendendo nada de medicina, só de ler você consegue ver o quanto a minha coluna está danificada. O quanto de problema eu tenho enfrentado na minha coluna. E para eu estar de pé hoje,
e para eu estar aqui sentada. Estar aqui falando com você, tudo isso que eu tenho vivido, é só por Deus. É só por um milagre de Deus. Eu me recordo que em uma das minhas consultas com um dos ortopedistas que me acompanhava, em muitas consultas e muitos exames eu acabo indo sozinha, porque é uma rotina muito pesada. E às vezes não tenho condições de ficar levando pessoas para estarem comigo. A minha mãe normalmente vem ficar com os meus filhos para mim, né, para poder me ajudar. Até porque quando os nossos filhos estão sendo cuidados, já nos alivia, né, uma carga de 50% de preocupação, né? Então, normalmente a minha família tem cuidado dos meus filhos para mim, e isso me gera força. Isso me gera uma esperança, né, que enquanto os meus filhos estão sendo cuidados, Deus também está cuidando de mim. Deus tem colocado pessoas, muitas pessoas na minha vida. Então, por muitas vezes, assim, eu tenho vizinhos que têm me ajudado. Eu tenho pessoas que têm orado por mim. Eu tenho a minha igreja que eu sempre conto e sempre também as pessoas se colocam ao dispor para me ajudar, para me acompanhar. E eu confesso que às vezes eu acabo não chamando muito, porque eu fico às vezes até meio constrangida, porque são muitos exames, são muitas saídas, então às vezes eu acabo enfrentando algumas coisas sozinha, mas quando a situação aperta, eu sempre recorro a alguém, tem sempre alguém, Deus sempre prepara alguém assim para estar do meu lado, para poder me ajudar. Esses últimos exames, então, agora que eu fiz, o meu marido esteve comigo em alguns, a minha vizinha Renata também esteve comigo em alguns, me acompanhando, e várias pessoas se colocando ao dispor para me ajudar, várias pessoas orando por mim, e isso sim nos fortalece muito, nos ajuda muito. E como eu estava falando, em uma das consultas que eu fui com um ortopedista, levar esses exames, ele falou: eu não posso conversar com você sozinha. A sua situação é uma situação muito difícil, muito delicada, eu não posso tratar, não posso te falar tudo que eu preciso te falar sozinha. E não falou, pediu para eu voltar outro dia, remarcou a minha consulta para a próxima agenda e pediu para que eu levasse alguém comigo, principalmente alguém que pudesse me apoiar. E eu levei o meu marido, e lá nós ouvimos as palavras mais duras, né, que a gente poderia ouvir, que a minha situação era realmente uma situação muito difícil, muito grave, e que para a cirurgia o risco é muito alto, então a gente tem que segurar o máximo possível para evitar qualquer tipo de cirurgia, porque poderia agravar ainda mais, né, e me causar ainda mais dores pós-cirurgia, e que eu estava a um risco de perder os movimentos a qualquer momento. E às vezes até dormindo, no movimentar da cama, eu poderia simplesmente acordar e ter perdido todos os movimentos do pescoço para baixo. E a gente ouvir isso é muito duro, é muito difícil. E naquele momento eu comecei a me engessar. Eu comecei a ficar com medo de tudo, eu comecei a ficar com medo de pegar as coisas, eu comecei a ficar com medo de andar, eu fiquei com medo de sair de casa, eu fiquei com medo, tirei todos os meus sapatos, falei, não vou andar mais de salto, só vou andar de tênis, fiquei com medo de andar de... A gente começa a criar bloqueios. E assim, ele não me falou nada, não me colocou limitações sobre isso, mas tudo que ele já me falou já me gerou outros pensamentos. E eu fiquei com medo de dormir. Eu comecei a ter insônia, eu comecei a ter pesadelos. Eu orava, mas eu não conseguia descansar a minha mente. Na hora de dormir eu só pensava, Senhor, será que essa noite eu vou me deitar e não vou conseguir mais me levantar? E eu começava a pensar assim, Senhor, mas eu moro numa casa de 2 andares, eu moro em casa que tem escada, e já que eu começo a pensar, mas como é que eu vou fazer se eu perder os movimentos? Eu não vou poder mais morar onde eu moro, onde eu gosto de morar. E a gente começa a alimentar pensamentos ruins e umas dores que a gente nem viveu. Naquele momento eu já comecei a viver dores, meu Deus, eu vou ficar vegetando numa cama, o que vai ser dos meus filhos, o que vai ser da minha vida, mas a gente já começa a olhar coisas ruins que nem aconteceram. E eu comecei a ver que eu estava me alimentando de maus pensamentos e que isso estava me fazendo muito mal. Eu já precisei começar a tomar remédio para dormir, remédio para ansiedade. Eu já tomo tantos remédios, são tantas coisas. O meu estômago já tá ficando, tadinho, já sofrido de tantas medicações, de tanta quimioterapia.
E eu comecei a ter que tomar esses remédios para ansiedade, para eu conseguir dormir, para eu conseguir descansar, porque eu não conseguia pegar no sono de medo e ansiedade de perder os movimentos. Então eu comecei a falar, não, eu não posso ficar sofrendo por algo que não me aconteceu. A Bíblia me diz que eu tenho que viver cada dia o seu mal, que já é mal. Eu já tenho vivido dias difíceis, eu não posso ficar colocando uma carga ainda maior na minha mente, no meu coração, ficar alimentando pensamentos que nem aconteceram, que talvez nem vão acontecer. Mas às vezes a gente já começa a trazer esses pensamentos que podem até acontecer de tanto que a gente pensa nisso. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala. A gente às vezes não tem ideia do poder que isso tem na nossa vida. E quando eu entendi isso, eu mudei o meu posicionamento mais uma vez. A gente está numa caminhada e a gente precisa a todo tempo analisar essa caminhada. E a gente está em processo constante de aprendizado. E eu aprendo cada dia mais com as minhas dores, com as dificuldades, com tudo que eu tenho vivido. Eu aprendo com as alegrias, eu aprendo com a tristeza. Eu aprendo numa comemoração, eu aprendo numa dor, eu aprendo com laudo. E a todo tempo a gente tem que estar atento ao que Deus quer conosco, o que Deus tem falado conosco. Então eu decidi tomar um posicionamento, eu vou viver. Os laudos dizem que eu não estou bem, mas Deus me garante uma vida, e é uma vida eterna. Se não é uma vida aqui, é uma vida com Ele, então eu preciso me apegar a isso. E comecei a mudar o meu pensamento. E a cada manhã, quando eu ia dormir, eu orava, entregava, e a cada manhã eu agradecia, Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado pelo ar, obrigado por me levantar, obrigado porque o Senhor tem me sustentado. E comecei a colocar bons pensamentos, colocar palavras de gratidão na minha mente, na minha boca. Nós precisamos falar, porque muitas vezes para nós falarmos coisas ruins, a gente abre a boca. Agora, para poder agradecer, para poder ser grato, muitas das vezes nós nos calamos. Então, nós precisamos ser gratos a todo tempo e com tudo. Seja com o nosso pensamento, seja com a nossa fala, seja com o nosso gesto, com a nossa vida. Sermos gratos, agradecer a Deus a todo tempo por tudo. Mas, como que eu vou agradecer? Eu tenho vivido coisas tão ruins, mas eu tenho certeza que você tem motivos para comemorar. Eu também tenho vivido, eu acabei de ler aqui, alguns poucos dos muitos exames, que são muito difíceis, mas eu agradeço a Deus pela minha vida, independente do que eu tenho vivido. Eu estou com vida. Eu tenho minha família, eu tenho os meus filhos. Isso já é motivo de gratidão. Então, que possamos enxergar, que possamos tirar lições das coisas ruins e enxergar tantas coisas boas que estão à nossa volta, que estão acontecendo conosco, que estão em nossas vidas. Porque se a gente começar a enxergar só as coisas ruins, a gente não vai conseguir visualizar o bom. Isso contamina a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Quando eu me peguei sendo contaminado pelas palavras que eu ia perder os movimentos, que tanta coisa ruim poderia me acontecer, que já estava quase acontecendo, eu já não estava levantando da cama, já estava ficando travada, já não conseguia dormir, já comecei a sentir tantas dores. E eu sem entender, eu já estava começando a acreditar que já estava acontecendo, mas não era. Era a dor da ansiedade. Era a dor da dor que ele estava sentindo. E quando eu comecei a mudar o meu posicionamento, eu falei, eu quero viver. E eu vou viver, eu vou lutar para viver. E Deus começou a me dar um direcionamento de uma forma que eu não fazia ideia. Para mim, na verdade, eu nem comecei a viver, eu comecei a sobreviver. E Deus foi me moldando e foi me mostrando, o quanto Ele ainda tem coisas para fazer na minha vida. Por quanto tempo? Eu não sei. Mas eu sei que hoje Ele está fazendo coisas na minha vida. Neste momento Ele está me usando para falar com você daquilo que Ele tem feito na minha e na sua vida. Porque eu tenho certeza que Ele tem feito coisas grandiosas na sua vida. Às vezes você não está conseguindo ver. Porque você está deixando os maus pensamentos, as coisas ruins alcançarem mais o seu coração do que as coisas boas. Semana passada eu fiz um post falando sobre isso. Revista-se da palavra, revista-se de fé, revista-se de esperança, de bons pensamentos, de gratidão. Porque quando vier esses momentos ruins, os laudos ruins, as dores, a sua vida vai estar tão cheia de esperança, de fé, de gratidão, que essas coisas ruins não vão mais te abalar dessa forma.
Ah, mas você está falando, Menten, que não, você não fica triste, que você não fica abalada, que você não sente tristeza por tudo que você tem vivido? Sinto, mas eu não deixo isso me abalar. Isso pode vir por um momento. Eu pego o exame, eu choro, eu leio, choro, agradeço ao Senhor, peço ao Senhor me fortaleça mais uma vez. Continue comigo, Senhor. E assim a gente vai seguindo. Nós somos humanos, nós não somos super-heróis, nem super-humanos. Nós só somos humanos. E nós precisamos de Deus, nós precisamos da força dele para conseguir superar, para conseguir lidar com todas essas dores, com tudo que tem acontecido. Agora eu vou ler um outro aqui que fala sobre o tumor hepático, porque além do tumor na cabeça, além dos tumores em toda a parte óssea, como eu já li para vocês, tem também um tumor no fígado. E aí no relato diz: persiste na presente avaliação uma lesão expansiva sólida, hipocaptante de contraste nas fases portal e arterial do estudo dinâmico, localizada profundamente no segmento 4, próximo ao hilo, medindo 3,2 centímetros por 2,8 centímetros por 3,3 centímetros. Então, também, se a gente parar para analisar, no meu fígado ter um tumor de 3,2 centímetros, não é um tumor pequeno. Mas, como eu disse, Deus tem cuidado de mim. Independente de tudo que eu li aqui, eu posso dizer que o Senhor tem cuidado de mim. E eu sou um milagre. Eu tenho vivido milagres. E agora eu quero te mostrar. Ah, faltou o de pulmão. Vou ler agora só o de pulmão antes de mostrar a imagem. No pulmão diz múltiplos, novamente múltiplos, né? Na lesão óssea, né? Toda a parte da coluna também relata como múltiplos. E aqui também tá como múltiplos pequenos nódulos densos, espaço nos pulmões com até 0,8 centímetros. E que permite considerar a lesão secundária. Que, como eu falei, a lesão secundária é porque ele não é o principal ali, né? Ele é uma lesão que veio do tumor principal. A fase em expiração evidencia aprisionamento aéreo no lobo inferior direito, compreendendo o segmento basal posterior, provavelmente pelo efeito obstrutivo promovido pela condensação acima descrita. São tantos nódulos que eles não conseguem contar os nódulos que existem nos meus pulmões. E esses nódulos, eles causam algumas dificuldades. Recentemente eu tive alguns problemas respiratórios, precisei fazer uso de bombinha, de alguns remédios. Eu tenho também um outro problema agora no pulmão, desde 2019, gerou uma pneumonia, que eu já fiz uso de vários tipos de antibióticos, já fiz vários procedimentos invasivos, fiz até uma broncoscopia, que faz uma limpeza no pulmão, retirou vários pedaços para poder fazer biópsias. Não conseguimos identificar a causa da pneumonia e, por último, tá aqui e não há o que fazer, né? Então, é só Deus que pode fazer. Quando nós não podemos fazer nada, quando a medicina tem me ajudado muito, mas infelizmente não consegue me ajudar no seu todo. Então, assim, eu vejo Deus me mostrando que o cuidado dele tem sido grande na minha vida. Então, depois de tudo que eu falei, eu só posso resumir que o milagre sou eu. Por muito tempo, eu estive em busca de milagre. Desde o início, eu clamava muito assim, Senhor, eu quero meu milagre, eu quero a minha cura, eu sei que o Senhor tem poder para me curar. E eu pedia muito ao Senhor a cura, de ver o meu corpo limpo, de não precisar mais passar por esses tratamentos, por esses momentos tão difíceis, e de tantas inseguranças, de tantas dúvidas, de tantos problemas, de tantas dores. E eu ansiei muito pela cura, ansiei muito por contar um testemunho, de mostrar, não, esse exame aqui estava assim, agora não está mais. E como eu disse, a gente, nesse caminho, a gente vai entendendo algumas coisas, vai entendendo que às vezes o milagre não é aquilo que você almeja, não é aquilo que você acha que é o grande milagre, mas o milagre é o meu hoje.
O milagre é eu hoje mostrar para vocês tudo que eu acabei de mostrar aqui de uma forma bem resumida. Eu acabei de falar que na minha respiração, ali no laudo, diz que compromete a minha respiração, mas eu não sinto. É um cuidado de Deus tão grande que eu ainda continuo com uma paralisia de corda vocal direita. A minha corda vocal esquerda, ela chega próxima à esquerda para eu conseguir falar. Então, se eu for parar para analisar só os meus laudos, de repente eu não vou conseguir ver nada bom. Mas quando eu paro para analisar a minha vida, quando eu paro para analisar o cuidado de Deus, quando eu paro para ver que eu não preciso buscar um milagre de uma cura, eu tenho recebido esse milagre a cada dia. Eu tenho recebido a cura. Não é a cura que eu quero e que eu acho que vai ser a melhor para mim, mas é essa cura que você está vendo. Que apesar de tudo que eu falei aqui, que foi nem 10% de tudo que eu tenho, eu estou aqui. Eu estou aqui contando para você. E quem olha para mim não diz o que eu tenho. Muitos ainda nem acreditam. E foi em um desses motivos que o Senhor me trouxe a mostrar. Porque às vezes algumas pessoas dizem, não, ela já tá bem. Então ela tá assim porque ela já tá bem, ela já tá curada, então ela já tá com os tumores controlados. Ou então, não, é só um tumorzinho de nada que não tá fazendo nada. Não. São múltiplos tumores. São muitas dificuldades. São muitas coisas acarretando outros problemas. Mas em tudo eu vejo o cuidado de Deus. E agora eu quero te mostrar o meu exame principal, que mostra todo o corpo, que mostra todas as lesões. E aí você vai conseguir entender tudo que eu li até agora, vendo esses exames. Então, esse aqui é o meu corpo hoje. Aonde tem essas marcas douradas, são tumores. E é onde eu creio que já recebi a cura. Porque a cura não é olhar para esse exame e querer ver ele limpo. A cura, o milagre, é eu olhar para esse exame, como você está vendo aqui, e eu ainda estar aqui de pé. Eu estar aqui contando para você o que eu tenho vivido. Na parte óssea, se você vê, são vários nódulos nas partes ósseas. No crânio também, nos pulmões, no fígado. E olhando para essa imagem, eu não vejo tumores. Eu vejo o cuidado de Deus com a minha vida. Porque, apesar de todos esses tumores, Deus tem me sustentado de pé. E eu posso estar aqui hoje falando para você. Tem jeito para o seu problema. Tem cura para a sua vida. Assim como Deus tem feito na minha vida, Ele também está fazendo na sua. E Ele pode fazer muito mais. E eu creio, eu tenho recebido, eu tenho buscado esse milagre. Eu tenho buscado essa cura. Eu tenho buscado isso de Deus. Quero mostrar aqui agora a imagem do pulmão, para você ter uma ideia de como está o meu pulmão. Essa marca aqui é a marca da pneumonia, que eu falei que eu ainda tenho, que ela acabou virando como se fosse um outro tumor, que ela não sai, tá vendo? E esses pontinhos brancos, todos esses pontinhos brancos são os múltiplos nódulos que eu tenho no pulmão. Então hoje, só de estar aqui conversando com você, era para eu estar muito cansada. Mas para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui falando com você. E que tudo isso venha nos fortalecer. Que tudo que eu falei, que tudo que eu trouxe aqui venha trazer ainda mais fé, venha trazer mais esperança ou convicção para a sua vida. Nada é do jeito que nós queremos, mas nós precisamos nos posicionar na direção de Deus. Entrega a sua vida nas mãos de Deus. Deixe Ele te usar, deixe Ele cuidar de você. Só Ele pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. Então precisamos dar lugar a Ele. Ele está pronto, esperando a gente dar lugar. Como eu falei desde o início, eu poderia ter já desde o início me entregado, poderia ter questionado Deus, poderia falar assim, não, Deus não existe, porque Deus deixou que isso acontecesse comigo novamente. Eu sou uma pessoa
que estou sempre buscando Deus e Deus deixou isso acontecer comigo, então eu não vou mais buscar Deus. Não, pelo contrário. Se Deus viu graça em mim, viu que eu pudesse, né, ser fortalecida, que Ele ainda pudesse me usar através de tudo isso, porque Deus não faz nada ruim conosco, mas às vezes Ele permite que algo nos aconteça, até para fortalecimento da nossa vida, para crescimento, como a gente cresce. Tem um versículo que eu desde o início falo muito, eu quero ler para você. Jó, para quem conhece a história de Jó, sabe o quanto Jó sofreu, o quanto foi difícil a vida de Jó também. Jó é uma inspiração para nós. E eu quero ler aqui para você Jó 42, do 1 ao 5, que diz: Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível, e eu também reconheço. E que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou eu tão ignorante, e que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim. Tem coisas que nós não entendemos, nós não compreendemos, nós só precisamos aceitar e entregar nas mãos do Senhor. Deus é tão grandioso que a gente não consegue ter ideia daquilo que Ele está fazendo na nossa vida, daquilo que Ele quer fazer. E que falei de coisas que não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandastes escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes, eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Eu vejo, eu contemplo o cuidado do Senhor. Eu vejo o Senhor ao meu lado a todo tempo. Desde os momentos mais difíceis aos mais alegres da minha vida, eu contemplo e dou espaço ao Senhor. Então que hoje, esse meu testemunho, não sei se você conhece o louvor da Estila, que diz: o milagre sou eu. Se tiver oportunidade, escute. Nós somos o milagre que nós procuramos. Então que você possa reconhecer, que você possa dar lugar ao Senhor, que você possa receber o seu milagre. Ou que você possa perceber que você já recebeu, que às vezes nós já recebemos e não enxergamos. Espero que tudo que eu falei aqui possa servir para poder te ajudar de alguma forma. Em nenhum momento eu quis falar disso para me colocar como vítima, como coitada, para que tenham pena, muito pelo contrário. Tudo que eu falei aqui, que seja para a honra e glória do Senhor. São dias difíceis, são dias de luta, são dias de guerra, mas o Senhor nos fortalece. E o Senhor tem me levado por um caminho que eu jamais pensei em caminhar. Como eu disse, sim, o Senhor tem me levado a almejar coisas que eu jamais imaginei. Logo quando eu descobri o câncer, eu já falei assim, eu não posso mais estudar, eu não posso mais trabalhar, a minha vida vai ficar estagnada, eu não posso mais fazer mais nada, eu só preciso agora sobreviver. E de um ano para cá, o Senhor tem me movimentado de uma forma tão sobrenatural que eu voltei a estudar, eu voltei a dirigir. E olha assim que eu voltei a dirigir de uma forma que eu nem dirigia antes. E o Senhor tem me sustentado de uma forma tão tremenda, porque eu tenho dado lugar, eu tenho dado espaço, eu tenho buscado do Senhor essa força. Porque se eu me entregar numa cama, se eu falar, eu não estou bem, eu tenho tantos problemas, múltiplos nodos de um lado do outro, eu não posso sair, eu não posso fazer nada, eu não posso mesmo. Agora, quando eu falo, o Senhor é a minha força, o Senhor está me sustentando, e se Ele colocou esse sonho no meu coração, eu vou conseguir. E para a honra e glória do Senhor, eu tenho conseguido. E se Deus quiser, no final do ano, eu ainda terei mais um testemunho, estou estudando, voltei a estudar. O Senhor tem me trago uma sede de alcançar vidas, de ajudar outras pessoas com aquilo que Ele tem feito. E tem me levado a estudar. Eu comecei a estudar psicanálise. E já estou transbordando de conhecimento pela palavra, por ajudar. E espero em breve poder contribuir ainda mais com a sua vida, com mais conhecimento, com mais milagre, com mais fé, com mais força. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça. Que o Senhor traga essa fé e esperança a cada dia em nossos corações. Nós precisamos buscar a cada dia, não é só buscar hoje e achar que o hoje foi necessário para o eterno, não. É cada dia uma luta constante.
Então, que essa semana você possa buscar essa fé. Você possa buscar fazer diferente. Você possa buscar do Senhor aquilo que Ele quer para a sua vida. E se precisar de mim, pode contar comigo. Estarei em oração. Se precisar conversar, também pode me procurar. Se precisar ouvir novamente o meu testemunho, se precisar ver alguma coisa, pode me procurar. Eu estou aqui à disposição do reino do Senhor. Eu estou aqui para poder falar daquilo que Ele fez, faz e creio que ainda vai fazer muito na minha vida. Então, uma ótima semana. Que Deus nos abençoe. E espero que esse meu testemunho tenha tocado a sua vida e venha fortalecer a sua vida e a sua família cada dia mais. Uma ótima semana. Fique com Deus.